Boa noite, pessoal. Nem fiz divulgação dessa live hoje, início de ano lento. Mas vamos lá, a live vai ficar gravada e depois as pessoas vão ter a oportunidade de ver. Oi, Fabiola, tudo bom? Pessoal de plantão aí. Nem divulgação eu fiz dessa live, mas não tem problema, né? Então, hoje nós vamos falar de funções executivas. Provavelmente quem é do meio da psicologia. Oi, Johanna, tudo bom? Provavelmente papel para fazer anotações do checklist das coisas que eu vou ter que postar depois que eu falar aqui para vocês. Então vamos lá. Nós vamos falar o que são as funções executivas, como isso interfere no nosso dia a dia, e vou dar algumas sugestões de organização ou técnicas, né, métodos que a gente utiliza em acompanhamento de reabilitação cognitiva, mas que ajudam a gente no dia a dia com as nossas funções de vida diária, né, que as funções executivas vão interferir diretamente nessas coisas, tá? E funções executivas, elas afetam a vida de todo mundo, quem é do espectro do autismo, quem tem déficit de atenção e hiperatividade, quem tem depressão, quem não tem nada disso e tem só uma disfunção executiva, até porque o nosso processo educacional, ele não favorece o nosso treino de funções executivas, tá? Então, eu acho muito importante as pessoas começarem a conhecer e ficarem familiarizados com essa expressão, funções executivas, para poder saber onde isso interfere. Quem tem filhos também saber a importância de estimular o desenvolvimento disso na criança, tá? Muito bem, então vamos lá. Oi, pessoal, a Fabiola entrou, a Cris, tudo bom, gente? Eu adoraria cumprimentar todo mundo, mas eu detesto aqueles vídeos que quando você vai ver e a pessoa fica meia hora fazendo cumprimentos das pessoas. Gente, não dá, beijo pra todo mundo, tá? Mas vamos lá. Então, o que são funções executivas? Poxa, falei que eu ia trazer o cérebro, né, pra mostrar, esqueci. Na próxima live eu trago, deixa eu escrever aqui, vou trazer o cérebro. Nossa, seria perfeito hoje para ir mostrando para vocês, mas anatomia cerebral, neuroanatomia, tá. Então, o que são funções executivas? Funções executivas é um conjunto de funções coordenadas, né, que são processadas no cérebro, e elas acontecem principalmente, né, no pré-frontal. Então, nessa região frontal aqui do cérebro, que a gente chama de pré-frontal. E as funções executivas, eles envolvem vários circuitos neuronais. Ela tem depois vínculos, né, ou cria fibras que conecta com várias áreas do cérebro, porque as funções executivas, a gente fala que o pré-frontal é o gerente do cérebro. Ele vai pegar todos os estímulos, ele vai pegar as informações que a gente tem disponível, informações auditivas, visuais, sensoriais, emocionais, e a partir desses dados, dessa informação, ele vai processar e ele vai executar. Então, ele vai transformar todas essas informações em ações, em comportamentos. Então, funções executivas envolvem a habilidade de planejar, executar, organizar, resolução de problema, motivação, regulação emocional, tomadas de decisões, enfim,
tudo que é de ordem prática do dia a dia, de execução, de funcionalidade, tem uma participação importantíssima do pré-frontal, funções executivas. Em questão de desenvolvimento cerebral, funções executivas é uma das últimas a amadurecer no nosso cérebro. Essa região pré-frontal é uma das últimas regiões a amadurecer. Então, o cérebro ele amadurece de trás para frente. Okay? E essa parte, essa formação, amadurecimento do pré-frontal só vai estar mais desenvolvido, vai consolidar essa formação por volta dos 25 anos para frente, ou mais, ou nunca. Porque aí é onde a gente vai ver as pessoas, os imaturos, enfim. Gente, licença, que eu tenho que mudar uma luz aqui que está me incomodando intensamente. Melhorou. Então, vamos lá. Aí, funções executivas, existem algumas funçõezinhas que formam o grupo de funções executivas, né, das habilidades cerebrais. Entre elas, muito importante, que são muito testadas nas avaliações neuropsicológicas. E que, assim, em qualquer tipo de transtorno, se eu começar com um quadro de ansiedade, de depressão, estresse elevado, no autismo, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, enfim, em vários transtornos, nas demências, né, as demências frontotemporais, que começam às vezes com o início bem jovem, pessoas bem jovens, o próprio Alzheimer, enfim, vários adoecimentos vão interferir primeiramente nas funções executivas, porque é uma função muito sensível do nosso cérebro, tá? E vocês vão entender por quê. O que está implícito nas funções executivas que são muito testadas nas avaliações cognitivas? Controle inibitório. Eu já falei aqui várias vezes de controle inibitório para vocês, que é a nossa capacidade de conter uma ação para dar uma outra resposta. Onde que controle inibitório interfere no nosso dia a dia? Furar sinal vermelho. Tem uma regra, tá? Então, aquela regra é para ser cumprida. Mas você vai no impulso. Se o seu controle inibitório é fragilizado, né? Se você não tem uma função executiva robusta, bem desenvolvida, você vai ter mais predisposição a comportamentos impulsivos. Onde mais a gente vê impulsividade? Na alimentação. Compulsão alimentar, dificuldade de fazer dieta, tudo isso envolve controle inibitório. O quanto você consegue conter um comportamento que você já está indo no impulso, ou um hábito, um mau hábito, né? Então o cérebro vai ter que fazer esforço, você vai ter que fazer esforço para conter aquele hábito e dar uma outra resposta, ok? E isso é uma função do cérebro, é uma função treinável. Quanto mais cedo na vida a gente desenvolve funções executivas, na vida adulta, na vida jovem, mais robusta vai ser a sua habilidade, então você vai se colocar em menos frias, ok? Evita uma discussão, tá? Então, controle inibitório tem a ver com essa coisa de conter impulsos, e quem controla isso no pré-frontal, funções executivas. Outro pedacinho de funções executivas, outra parte que faz parte é ótimo, gente, mas vamos lá. Flexibilidade cognitiva. Isso também é muito avaliado nas avaliações neuropsicológicas, tá? Então, onde que a gente vê a flexibilidade cognitiva? É o quanto o seu cérebro tem capacidade de flexibilizar entre repertórios de informação. Quem tem inflexibilidade cognitiva, inflexibilidade de pensamento, ou popularmente conhecido como cabeça dura, né? E os autistas têm uma fragilidade na flexibilidade cognitiva,
que é o pensamento rígido, e muitos dos comportamentos repetitivos vêm justamente da inflexibilidade cognitiva, tá? É uma função muito sutil do cérebro, e a flexibilidade cognitiva ajuda a gente a pensar em alternativas diversas para soluções dos problemas, né? Então, é a função que nos dá a possibilidade de pensar fora da caixinha, tá? Em vários adoecimentos cognitivos e transtornos mentais, flexibilidade cognitiva também está muito prejudicado, fica muito prejudicado. Que mais? Controle inibitório, flexibilidade cognitiva, memória operacional. É outro pedacinho de funções executivas. Então, vocês estão entendendo que funções executivas são várias funções, por isso que é no plural, funções executivas. A tia está desenhando para vocês, para não ficar dúvidas, ok? Então, por que eu acho importante aprender isso, gente? Porque isso é aprender como o nosso cérebro funciona, como o nosso comportamento é gerado. A gente não foi ensinado sobre isso, né? Então, quando eu estou estudando, né? Quando eu comecei a estudar neuro e tal, eu falo, gente, olha como isso interfere na nossa vida. E eu sempre acreditei em psicoeducação, eu sempre acreditei no fato de que quando você entende como um sistema funciona, você usa ele melhor, né? Que é aquela máxima cristã, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Pois é, conhece como seu cérebro funciona que você vai poder manobrar e utilizar ele de uma forma mais eficiente, ok? Uma outra função que faz parte das funções executivas é memória operacional. O que é memória operacional? É a capacidade do nosso cérebro manter na mente ou manter online uma informação tempo suficiente só para associar com outras informações e você dar uma resposta e perder aquela informação. Memória operacional interfere diretamente no processo de aprendizagem, tá? Que é mais ou menos assim. Os disléxicos, quem tem déficit de atenção ou quem está no nível alto de estresse vai identificar isso. Tanto profissionais, como pessoas que trabalham em casa, mães, todo mundo. Olha só como funciona a memória operacional. Você está lendo o texto, primeiro parágrafo, ok? Quando você passar para o segundo parágrafo, vai ser uma continuação do texto e trazendo provavelmente mais informações para você associar ao primeiro parágrafo, tá? Se você tem uma memória operacional fragilizada, né, ruim, você vai ler o primeiro parágrafo do texto. Quando você passar para o segundo, o que aconteceu com a informação? Puf, sumiu. O seu cérebro não conseguiu manter aquela primeira informação do primeiro parágrafo tempo suficiente na sua mente para você associar com o segundo parágrafo. Tá saindo um R a mais aí. Juntar aquela informação e continuar processando toda a informação do texto. E por isso, memória operacional está diretamente relacionada às dificuldades de aprendizagem. Matemática. Meu cérebro não foi nessa vida que eu vou aprender matemática. Não vai ser. A minha memória operacional é muito ruim, tá? Mas eu criei estratégias para sanar esse déficit, ok? Então, vamos lá. Matemática. Aqueles probleminhas da sexta série. Joãozinho comprou 5 canetas. No meio do caminho, Joãozinho encontrou a Maria, que também tinha ganhado 3 canetas do seu pai. E aí eles foram conversar e conversaram sobre a vida. Então, é aquele texto gigantesco para no final te perguntar quantas canetas Joãozinho ficou depois de ter dado 4 para fulano. Cara, no final do texto eu já não tinha a menor ideia de quem era quem tinha feito o quê, quantas canetas tinha na história, se é que eu lembrava que o que tinha sido mencionado era caneta, né? Porque, enfim. Então, é nisso que memória operacional vai interferir, tá? Uma medida de memória operacional
para a gente ver se a pessoa tem uma boa capacidade de memória operacional, é fazer contas de cabeça, sabe? Não dá, gente. Não dá para fazer. Quem não tem memória operacional eficiente, não dá, você perde. Então, o que você, seu cérebro fica tocando de roda e buscando informação, e você tem que ler toda hora, buscar informação no texto toda hora, porque quando você vai responder, quando você vai passar a, sei lá, a expressão matemática e criar o raciocínio, toda hora você perde informação. Então, você tem que retomar. Isso é um retrabalho. Então, isso vai trazer um desgaste cognitivo, um mental muito grande, né? E aí, eu tô vendo, pessoal, alguém falou aqui, né, os problemas do Enem. No final de uma prova ou de uma atividade de tarefa de casa, cara, você vai estar exausto, né? E aí, imagina uma criança com com déficit na memória operacional assistir um dia inteiro de aula. Ela pode até conseguir ter um bom proveito nas primeiras, mas depois o esforço que ela fez, tá? Então, memória operacional é importantíssimo. E essa função de memória operacional, ela está diretamente associada à nossa capacidade de atenção. Porque o que é a atenção? Né? É o seu cérebro captar uma informação do ambiente externo ou interno, porque muitas vezes a informação que você tem que buscar, ela já está dentro da sua cabeça, tá? E aí você tem que pegar essa informação, associar ela com outra, e se a sua memória operacional é fragilizada, você até vê o estímulo, mas o estímulo não firma e some. Aí você depois não tem essa informação para associar com outros. Pessoas que são do espectro do autismo, é muito comum, aliás, uma das funções mais prejudicadas no espectro do autismo são funções executivas, ok? E isso faz com que a gente entenda coisas socialmente, tá? Então, socialmente a gente entende coisas erradas, a gente escuta uma frase, não entra uma outra. São várias questões que vão interferir em funções executivas. Uma outra capacidade, uma outra coisa que envolve funções executivas. Gente, eu tô vendo nos comentários aí, se eu prestar atenção eu perco, tá? Aí eu já interesso, olha, é possível não ser assim antes e depois ficar assim com déficit na memória? Sim, Xiomara, claro que é. Por quê? Por exemplo, nível alto de estresse, depressão, ansiedade, vários transtornos mentais e adoecimentos físicos também vão interferir diretamente nas funções executivas, que é uma função muito sensível do cérebro, tá? Principalmente na depressão. Onde que isso aparece? Tanto no estresse quanto na depressão. A pessoa começa com queixa de memória, né? Ela começa com queixa de memória, ela não tá lembrando, não lembra onde pôs a chave, o marido pediu para a pessoa fazer uma coisa e a pessoa ouviu, a informação sumiu. Aí a pessoa, depois o marido chega em casa, você viu aquilo que eu te pedi? Nossa, esqueci completamente. Então vocês já vão percebendo aqui exemplos de onde funções executivas começam a interferir no dia a dia da gente, tá? Então muitas pessoas... Oi, Paty, tudo bom? Chegou a tempo. Exatamente, a Jordana falando, né? Isso sempre me fez perder o emprego e pedir demissão. Hoje nós estamos falando de funções executivas e como isso interfere no nosso dia a dia. Então, muitas pessoas às vezes chegam nos consultórios para avaliação neuropsicológica, quer dizer, primeiro não chega na avaliação neuropsicológica, vai no psiquiatra, vai no neurologista, que está com déficit na memória, etc., dificuldade de memória. E quando você vai fazer a avaliação psicológica, neuropsicológica, não é déficit na memória, porque tem testes específicos que a gente testa a memória. E você vê que a memória da pessoa está preservada. O que é memória? É a capacidade de você aprender uma informação nova, armazenar essa informação e recuperar essa informação depois. Então, quando você repete a informação, a pessoa aprende.
E quando você pede para ela resgata. A pessoa não está com problema de memória. Mas quando você mede funções executivas, memória operacional, fluência verbal, que é outra que eu vou falar daqui a pouco, e enfim, funções executivas, você vai testar funções executivas, está prejudicada, a atenção está prejudicada. Então, existem alguns teóricos que eles colocam a memória operacional como a base do processo atencional, tá? Então, é uma função muito importante. É possível recuperar? Então, depende muito, não posso falar que é possível ou não, tudo vai depender do quadro, da situação e de como já eram as suas funções executivas. É possível melhorar? É possível melhorar, sim. Tá? Não vou falar recuperar. Recuperar não me chegou bem, assim, então não sei de falar. Mas é possível melhorar, sim. Até quem, por exemplo, não tem transtorno nenhum, mas percebe que a memória operacional pode melhorar. Então, para trabalhar a alta performance, pode melhorar? Pode sim, porque isso é treino. Agora, vocês querem saber? Olha assim, tem muitas tecnologias para ajudar nisso, mas já vou falar logo aqui, né? Uma técnica simples para potencializar funções executivas é a meditação. Ou a respiração, a diafragmática, né? Tudo que ajuda a tirar o seu organismo do estado de estresse, né? E aí, assim, lembrando, repetições, né? Não é fazer hoje e nunca mais fazer. Mas hoje em dia a neurociência estuda muito a meditação, ou os exercícios, e também os exercícios de mindfulness, porque mindfulness não necessariamente é meditação. E isso interfere diretamente, positivamente nas funções executivas, tá? Então, tem vários aplicativos de treinamento de mindfulness e treinamento de meditação. 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, 15 minutos à noite, isso já vai, assim, constante, né? Uma rotina 2 vezes ao dia, já vai potencializar funções executivas, tá? Indica um teste para avaliar funções executivas. Existem vários testes, não é só um, porque cada uma dessas funções que eu falei são medidas por testes diferentes, ok? Mas um teste simples, por exemplo, né, eu falar para memória operacional, eu falar uma sequência de números e você repetir. Eu falar uma sequência de números e você repetir. Então eu falo 4, 6, 7, 5. Aí você repete 4, 6, 7, 5. Aí eu vou aumentando, né, esses números, enfim. A questão dos números, como é que você vai comparar, né, fazer a pontuação, tudo, são testes padronizados, tá? Quem for psicólogo depois pode me mandar mensagem no privado que a gente conversa a respeito, ok? Então vamos pensar como é que funções executivas interferem no nosso dia a dia, tá? Desde o trânsito, na alimentação, na tomada de decisões, na motivação, na regulação de emoções. Eu sempre falo de regulação emocional aqui para vocês, tá? Então, imagina que você vai arrumar a sua casa. Hoje é dia de faxina e você vai arrumar a sua casa. Deixa eu escrever um negócio aqui. Outra coisa que interfere no tempo que a gente gasta para fazer as coisas. Não posso esquecer. Você vai arrumar a sua casa. Olha como interfere funções executivas. Aí você começa no seu quarto, arrumando a cama. Aí nisso você fala, nossa, vou pôr esse lençol para lavar. Aí você vai até a lavanderia e coloca o lençol lá. Ali você olha para a pia da cozinha e tem louça. Você, nossa senhora, não, deixa eu lavar isso daqui. Aí você começa a lavar a louça. Aí de repente toca o interfone, você para de lavar a louça e aí você já vai fazer a cama, o quarto que você estava arrumando, você já se esqueceu há muito tempo. Aí de repente, aí você encontra uma roupa jogada, você vai levar para o quarto, né? E aí você chega, nossa, a cama que eu estava arrumando. Então, o que acontece?
você passa o dia dando voltas na casa e a sensação de que você nunca termina nada, de que o dia tá acabando e você não conseguiu fazer o que você queria. A louça tá ali, a cama continua bagunçada, você começou tudo e não terminou nada, né? Isso, funções executivas, tem a ver com funções executivas, que vai gerenciar as nossas ações, né? Muitas pessoas são ótimas de planejamento. Na sua cabeça você consegue visualizar tudo e você faz o seu checklist lá falando, hoje eu vou arrumar o quarto, depois eu vou pegar todas as roupas, levar para a lavanderia. Você consegue ver todo o passo a passo na sua cabeça. Na hora que você vai se executar, é aquela atrapalharia valendo, certo? Onde mais a gente... quando eu tô com visita, eu fico perdida. Isso que a Patrícia falou é interessante, no sentido de que se você vai receber visita e você entra num estado de estresse, quanto mais estressado você tá, menos funções executivas você tem, tá? O estresse é terrível, terrível. Vamos lá, quem tá na escola, né, ou quem tá na faculdade, aí você tem trocentas mil matérias para estudar. Aí você começa a estudar uma coisa e você, nossa, meu Deus, tem aquela outra matéria, aquele trabalho. Deixa eu ver qual é a data. Nisso você já pegou o celular para ver a data, mas apareceu a chamadinha do WhatsApp. Você já entrou no WhatsApp, aí você lê o WhatsApp, desliga o celular, mas a data que você ia olhar você não fez. Aí daqui a pouco, no meio da tarefa, essa informação vem na sua mente. Meu Deus, a data. Você para o que você estava fazendo. Então, isso é funções executivas atrapalhando a execução das tarefas, ok? Algumas pessoas não têm tanta dificuldade em planejar, mas têm dificuldade em executar. Outras pessoas não têm dificuldade em executar, mas têm muita dificuldade em planejar, tá? Executar, eu falo assim, eu sou uma excelente executora. Me fala o que é para fazer. Eu vou executar exatamente o que você falou. Porque se você não me falar o que eu tenho que fazer passo a passo, eu vou me perder, eu vou me embananar, a ponto de ficar parada no meio do quarto olhando e pensando o que eu tenho que fazer agora e não saber para onde eu tenho que ir, tá? E aí, isso é exaustivo. Arrumar casa é uma tarefa difícil, tá? E olha que coisa... Muitas vezes a pessoa chega no consultório de psicologia com quadro depressivo, com a queixa inicial, né, como depressão, ou então como ansiedade. Se você não... é muito importante que o terapeuta ele entenda o funcionamento do cérebro. Porque não adianta você trabalhar conteúdos psicológicos de autoestima baixa, falta de autoconfiança. Por que a pessoa não confia nela mesma? Porque ela sabe que ela se atrapalha toda. Mas não adianta só falar, mas vamos lá, como você se sente quando você se atrapalha toda? Eu me sinto uma pessoa incapaz, impotente, etc. Só trabalhar no verbal, nas sensações, os sentimentos, não vai funcionar. O que está gerando aquilo ali? Por exemplo, uma dona de casa. Uma dona de casa com disfunções executivas, ela tem um nível de estresse altíssimo. Gente, pensa, criança. Quem tem crianças, quem tem filhos, não dá para se organizar, né? Então aí chega a dona de casa com quadro depressivo, você vai trabalhar aquela depressão, e aí você vai ver, gente, ela tem uma disfunção executiva, ela se atrapalha toda. Aí o marido chega em casa, ela não terminou uma coisa, ela está se sentindo culpada. Então, treinamento de funções executivas vai ser importante para essa pessoa, tá? E aí eu vou fazer um exercício, ensinar um negocinho para vocês fazerem isso, tá? Eu tudo pergunto pro marido, exatamente. E aí, quando a gente tem um norte, facilita. É como se a gente terceirizasse funções executivas. Eu falo que o meu sonho de consumo é
ter uma secretária executiva pessoal, personal, né? Para ser a minha função executiva terceirizada, entendeu? Ela só vai me falar o que eu tenho que fazer. Você vai vestir tal roupa hoje, você vai fazer, hoje é dia de fazer isso. Eu só vou executar. Ela só tem que falar, eu vou executar, eu sou uma excelente executora, né? Enfim. Então, onde mais funções executivas atrapalham na nossa vida? E essa disfunção executiva vai interferir diretamente na nossa autoconfiança. Porque como a gente se atrapalha muito e comete muitos erros, muitos equívocos, muitas vezes deixa os outros na mão, a gente se sente incapaz, a gente fica muito autocrítico com a gente. Então é como se a gente não pudesse confiar na gente mesmo. Outra coisa, pois é, Patrícia, eu tô super precisada. A questão é, enfim, vamos lá. Outra coisa que interfere muito, horário. Chegar atrasado. Você calcula na sua mente, entendeu? Que na sua mente você consegue fazer o percurso do lugar que você tem que chegar, você tem que estar lá 4 horas. Né? E aí na sua mente você calcula tudo. Então isso é funções executivas trabalhando em função de resoluções de problemas. Na sua cabeça é tudo fluido, porque a mente é fluida, ok? Você pensa em algo, em 1 segundo você vê o universo, tá? Mas quando você transfere isso para comportamento, o mundo da matéria é diferente do mundo das ideias. O mundo da matéria é pastoso, é como assim? O mundo das ideias, dos pensamentos, você está correndo na pista, tá? No asfalto. Quando você transfere aquela sua ideia para o mundo das ações, é você correndo dentro da água. Não vai, não sai do lugar. É denso, o mundo material é denso, ok? Aí as pessoas pensam, planejam e acabam atrasando e dá muito. Sim, atraso. E aí a própria pessoa que atrasa, muitas vezes ela fala, não vou atrasar mais, mas ela não consegue, porque ela ainda não entendeu o que gera o comportamento de atraso dela. Então é assim, você fala, não, se eu sair de casa 15 para as 4, eu não sei onde vocês moram, assim, o trânsito na cidade de vocês, mas hoje dificilmente o trânsito de alguma cidade é simples, né? Mas eu estava em Belém, e Belém é muito complexo, o trânsito, e aí que me fazia pensar que se eu tenho que estar no lugar 4 horas, se eu sair de casa 15 para as 4, eu vou estar naquele lugar. Nada, sabe assim? Mas a mente da criatura cria, sabe? Nem pensar não. Eu vejo o circuito na minha cabeça, mas eu não calculei as pessoas devagar que estão na minha frente, as pessoas que pararam em fila dupla, que fecharam o cruzamento, o sinal que está estragado, não achar estacionamento. E aí você sai atrasado, aí no meio do caminho você vai se estressando muito, vai gerando toda aquela irritabilidade, então você cria um estresse totalmente desnecessário para você. Isso é uma das coisas que traz muito prejuízo no déficit de atenção, na hiperatividade, também para o autismo, enfim. Que é essa dificuldade de calcular adequadamente, de ter noção de tempo e de espaço, tá? E aí a gente acaba entrando num estresse desnecessário. Só que aí, 60 anos e não consegui resolver isso. Mas, Fabiola, existe passo a passo para treinamento de funções executivas. Mas a meditação aí também ajuda, tá? Porque sempre consigo chegar no... Então, algumas pessoas conseguem, Stella. Algumas pessoas que têm disfunção executiva não vão ter problema com o horário. Outras vão. E é treinável? É treinável. E aí vai no passo a passo. Por exemplo, uma pessoa, vamos pensar, uma médica que tem um filho
e ela quer ir para o trabalho, ela entra no trabalho 1 hora no hospital, e aí tem que deixar a menina antes na escola e ela já vai para o trabalho, né? E aí ela calcula tudo. Eu tenho que acordar a tal hora, eu vou para ginástica, aí eu deixo, depois eu chego em casa, vou dar banho na menina, vou arrumar, vou não sei o que, e a gente sai tal hora. Ok. Só que aí, na cabeça dela, ela consegue calcular o horário da academia, o horário. Mas, no café da manhã, a criança é imprevisível, pode demorar mais do que esperado, a criança pode dar uma birra e atrasar na saída da academia, a criança pode não querer tomar banho, pode não querer vestir roupa. Então, assim, no cálculo mental é tudo certinho, pam, 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 pam. Na execução acontecem várias coisas. E a pessoa com disfunção executiva, ela tem dificuldade em calcular, em flexibilizar o cenário, né? Então, existe um erro de cálculo. E aí, quando ela vai ver, todo dia, aquele estresse na hora de saída e ela chega atrasada no trabalho. E isso gera muito problema no trabalho, sim. Acho que foi a Jordana que falou, né? Que já perdeu o emprego por isso. E é exatamente isso um dos grandes problemas das funções executivas, principalmente nas pessoas jovens, tá? Bom, onde mais atrapalha? Flexibilidade cognitiva. Você fez um projeto de vida em algum momento da sua vida, né? Você era jovem, aí você pensou, eu quero fazer isso, isso, isso da minha vida. Aí começou a executar os seus planos, mas no meio do caminho, você teve outros aprendizados que você não imaginava, seus interesses mudaram, e aí, mas você não consegue flexibilizar e sair daquele primeiro projeto que você fez. E aquele projeto não te cabe mais, não te cabe emocionalmente, não te cabe financeiramente, não te cabe mais. E você não consegue flexibilizar e enxergar além. Ou então, quando você faz um planejamento do dia, tá? E aí entra a dificuldade muito dos autistas com a mudança, tá? Da mudança. Você planeja algo e aí qualquer milímetro que sai fora do que você planejou, isso gera um desconforto muito grande, né? Uma irritação, uma indisposição, enfim, que é a nossa dificuldade de flexibilizar o pensamento e flexibilizar recursos, né? E agora, como é que eu vou agir nessa situação aqui? E é muito legal essa coisa. Eu lembrei de uma paciente agora, uma jovem de 20 e poucos anos, que a gente fez, foi um diagnóstico tardio, né? Que a gente fez a avaliação dela, eu em parceria com a psiquiatra, e aí, muito inteligente, ela, e a maior dificuldade que ela tinha de funções executivas era a flexibilidade cognitiva. A memória operacional dela era excepcional. E aí, isso fala da capacidade de aprendizado dela. Qualquer coisa que ela lia, nunca mais ela esquecia, né? Mas a flexibilidade cognitiva dela era tão imatura, era assim, inacreditavelmente imatura, né? E aí a gente começou a trabalhar o treinamento de flexibilidade cognitiva. E como ela era muito inteligente, ela pegava as coisas muito rápido. E ela começou ela mesma a perceber no comportamento dela o que era fruto da inflexibilidade de pensamento, né? E ela falando, olha, ela chega no consultório, aí, como foi e tal? Essa semana eu acabei me perdendo e ela usava os termos técnicos, né? Na inflexibilidade cognitiva, porque eu tinha planejado tal coisa, aí mudou a rotina, eu não consegui flexibilizar, era um barato, adorava atender ela, né? Então, e aí ela foi tomando consciência do que era inflexibilidade cognitiva, identificando no comportamento dela, e quando a gente identifica isso no comportamento, é onde a gente consegue quebrar o automático e dar uma resposta diferente, tá? Treinamento de flexibilidade cognitiva tem a ver com isso. De eu apresentar uma situação, ela falou, bom, me perdi nessa situação na faculdade, eu não consegui flexibilizar,
Vamos pensar aqui quais seriam outras opções? Então, ali a gente faz um exercício junto para várias opções de comportamento. Ali ela está treinando, sensibilizando a mente, trazendo informação. Em algum momento ela consegue se dar uma experiência nova. E aí isso vira um novo aprendizado, um novo repertório. Ok? Imagina quando não só a rotina, mas todos os planos da vida mudam. Tem gente que nunca mais se encontra. Sim, muitas pessoas e isso vai acontecer, por exemplo, no diagnóstico tardio. A pessoa vai indo bem, ela nunca se percebeu uma pessoa funcional, né, um autista da Asperger, né? Um autista leve, ele é muito funcional. Eu sempre fui muito funcional até acontecer um grande transtorno que me tirou totalmente do eixo, né? Que foi o meu concurso. Eu fiz um concurso público para psicólogo clínico. E tinha para a Marinha, né? Corpo de Saúde da Marinha, era corpo de saúde. Eu era da saúde, né? E era psicólogo clínico. Esse era o cargo, psicólogo clínico. Tinha uma outra prova de um outro quadro, que era o quadro técnico, e era psicologia organizacional. Bom, eu, na minha inflexibilidade, eu quero ser psicóloga clínica. E o sistema não funciona bem assim, e aí, inclusive, nem psicólogo você pode ser lá. Você entra, né, as Forças Armadas, ela quer profissional, ela quer um militar, ela não quer o especialista em si. E isso me gerava transtornos muito grandes, né? E aí você vai crescendo na carreira e vai virando administrativo. E aí foi onde eu realmente adoeci, entrei num nível de estresse, num quadro depressivo importante, porque eu não conseguia mais gerir, né, administrar aquilo que saiu totalmente dos meus planos, porque eu já era quase que totalmente administrativo e atuava pouco como psicólogo. E eu não flexibilizo a psicologia, né? Enfim, deixa eu controlar aqui o horário, que eu quero muito falar. Como é que eu vejo o horário aqui? Não quer aparecer as horas aqui no meu... Apareceu. Ok, tá. Então vamos falar agora um pouquinho assim. Funções executivas é muito complexo, tá? Mas eu trouxe aqui memória operacional, flexibilidade cognitiva e controle inibitório, conter um comportamento e dar uma outra resposta, porque isso vai ter influências assim que a gente vê diretamente no comportamento. Uma outra que muitas pessoas vivenciam quando está em quadros de estresse, depressão, etc, etc, é a fluidez do pensamento, a fluência verbal, tá? Achar a palavra para falar, criar estratégias para achar palavras, para criar linha de raciocínio. Então, fluência verbal também também é uma medida de funções executivas, né? Então, muitas vezes, isso na expressão do autista, na dificuldade de comunicação, está muito presente, de não achar a palavra para falar, de não achar, se perde na linha de raciocínio e não consegue dar fluidez para aquela expressão dele. E muitos vão sentir isso assim, você está falando algo, mas é um pensamento um pouco lento até você achar a palavra, nisso alguém já veio, já entrou no meio da conversa e aí você já não conseguiu acompanhar mais, aí você se silencia e fica com vergonhinha, assim, se sentindo, nossa, fiquei no vão, tal. Isso acontece muito comigo, né? Acontece, hoje eu já percebo quando acontece. Então, muitas vezes eu tento acelerar o meu jeito de falar para não dar abertura para alguém me cortar, mas muitas vezes não funciona. Sim, muito, muito comum também, né? O autista verbalmente ele não conseguir se expressar adequadamente, mas na escrita ele conseguir, tá? E isso faz, assim, na avaliação para o diagnóstico,
do espectro é importantíssimo quando se diz respeito ao espectro de alto desempenho, né, o Asperger, o autista leve. Você vai fazer a avaliação, a pessoa tem uma cognição, tem uma inteligência preservada, é um pensamento rico, é uma pessoa interessante. Se você deixar ela conversar, o hiperfoco dela, né, aquilo é muito interessante, ela sabe muita coisa. Mas quando você vai para perguntas triviais ou fale mais sobre você, como você se sentiu, a pessoa trava, a pessoa não consegue. E aí você começa a perceber a imaturidade da pessoa na troca de conversa, de fluidez da conversa. Ou então, começa uma conversa, a conversa termina e não tem uma continuidade. Pergunta e resposta, não uma troca. Eu pergunto, você emite uma resposta, eu comento a sua resposta, né? Então, funções executivas na avaliação neuropsicológica do autismo é muitas vezes onde a gente vai ver a incoerência entre o nível de inteligência da pessoa e o funcionamento executivo dela. E é onde muitos se atrapalham nas funções do dia a dia. Por exemplo, lavar uma louça não é uma coisa fácil. Quem não tem o problema, e não precisa ser necessariamente do espectro, tá? Quem não tem disfunção executiva, vai chegar ali, vai ver a louça, vai lavar, ok? Uma pessoa que tem uma disfunção executiva, ela pode chegar ali e ter uma dificuldade de organização. Então, ela começa a lavar a louça, e aí provavelmente vão ser aquelas pessoas que quando lava a louça, cria uma armadilha no escorredor de prato, porque lava a panela maior, deixa embaixo, vem com um copo menor, põe em cima e vai virando aquela confusão, dificuldade de organização, tá? Funções executivas, ou então vai arrumar o quarto. Isso era uma dificuldade de uma paciente minha, uma moça super inteligente, e os maiores problemas de casa nas relações, né, na relação com a mãe, era em função porque ela não conseguia arrumar o quarto. Aí você fala, como que uma pessoa com essa inteligência não consegue arrumar o quarto? Então, quem convive com a pessoa não consegue aceitar a pessoa não conseguir fazer uma coisa aparentemente simples. Mas é simples para quem, né? No caso dela, que era TDAH, com prejuízo de função executiva importantíssimo, ela não conseguia. Ela chegava lá, aquele excesso de estímulo, por onde eu começo? Aí começa a guardar roupa, mas essa é de cabide ou essa é de pendurar? Aí começa, sabe? Parece simples, mas não é. No trabalho com essa paciente, foi criar recursos para ela bater o olho e treinando organização. Então, vamos a instrumentos. Sim, pois é, Jordana, parece uma coisa simples, mas não é. Eu criei a minha estratégia de lavar louça. E depois que... O bom do cérebro é assim, depois que você treina ele para um determinado tipo de execução, você vai fazer aquilo de forma habitual. O difícil é começar a criar o hábito. Na verdade, antes de você criar o hábito, a gente vê muito isso, né, hoje, que eu acho muito bacana, né, controle de hábitos, 21 dias, etc. Mas não é só uma questão de criar um hábito em si, mas antes entender onde é que você se perde, que você não consegue criar um hábito. Então aqui já começando a dar uma orientação de como a gente faz isso. Pensa numa coisa da sua rotina, num comportamento que você precisa mudar, tá? Pode ser desde o comportamento de lavar louça, arrumar o quarto, manter o quarto arrumado, manter a questão financeira, né? Não gastar mais, aí é controle inibitório. Pensa alguma coisa, algum comportamento que você queira mudar. Vai ter aquelas trilhas de hábito, né? Para você ver como você está conseguindo executar o seu hábito que você quer mudar. Mas antes de você fazer isso, pensa no comportamento que você quer mudar. Você quer ser uma pessoa mais pontual.
Então, antes de você se forçar a ser uma pessoa mais pontual, porque vai ser esforço, vai ter que ser esforço, entender o que faz com que você se atrase. Então, desenha, coloca num papel, desenha a sua rotina. Tal hora eu tenho que acordar, levo quanto tempo para tomar banho, cronometra, e aí depois você coloca lá, levei hoje 20 minutos para tomar banho. Nos seus planos eu tenho certeza que você não pensou em 20 minutos, parecia 5, ok? Então, desenha a sua rotina e aí você vai ter uma visão real do que desse comportamento, tá? A partir daí, você vai entender onde que está o seu comportamento automático, onde é que você se perde, para você começar a criar pequenos tijolinhos, passo a passo, para mudança de hábito. Então, eu vejo essas trilhas de hábito, é uma ferramenta interessante, mas antes disso, você precisa saber a sua dinâmica e onde é que você se perde. Senão, você vai fazer 7 dias do hábito lá que você quer, e em algum momento você vai se perder nessas questões que ainda não são conscientes para você. Então, desenhe a sua rotina, escolha o comportamento que você queira mudar, e aí, a primeira semana você vai observar, você não vai fazer força para mudar. Você vai deixar ele acontecer, mas observando. Onde você perdeu? Você chegou atrasada hoje? Raciocina, faz o passo a passo, né? Como você atrasou? Como aconteceu o seu atraso? Porque aí sim, você vai começar a entender qual é o comportamento automático que você não está conseguindo frear. Nesse exercício, a gente já está criando controle inibitório, tá? E aí, eu vou postar aqui para vocês, e faz parte do workbook, que tá ficando muito legal. Gente, tá tão legal, muito legal. É um exercício, não é um exercício, eu esqueci como é que chama, é tipo um fluxograma, e essa metodologia é utilizada com pacientes de reabilitação, pacientes que sofreram AVC ou traumatismo craniano. Então, são pessoas que perdem funções de comportamento, enfim, e elas precisam ser treinadas em comportamentos básicos, tá? Então, tipo, eu preciso pentear o cabelo, eu quero pentear o cabelo. Então, essa metodologia ajuda a pessoa a criar o passo a passo desse comportamento que ela vai treinar. O que eu vou fazer? Eu vou pentear o cabelo. O que eu tenho que pegar? Quais são os passos? Aí ela desenha os passos, tá? Eu tenho que pegar o pente, eu tenho que levar a minha mão até na cabeça e eu tenho que arrastar o pente na cabeça e tenho que abaixar o braço de novo. Então, essa metodologia ensina a gente quebrar em pequenos passo a passos, tá? E aí, você vai, de tempo em tempo, você verifica se você está executando exatamente o passo que você deveria executar. Eu estou fazendo o que eu tinha que fazer? Não, não estou fazendo. Eu não estou fazendo porque eu não sei ou eu não estou fazendo porque eu me perdi. Eu não sei. Então, volta lá no passo 2, aprender o passo a passo, tá? Então, é uma metodologia simples, mas que ajuda a gente no dia a dia a começar a ter uma autoconsciência das nossas funções executivas, tá? O workbook, ele vai ser liberado. Eu tô mais ansiosa do que vocês, gente. Tô trabalhando dia e noite. Só que Natal e Ano Novo quebrou um pouco o ritmo, né? Mas ele tá em fase de revisão e sai na segunda metade de janeiro, ok? Tá. E aí onde eu estava? No passo a passo, né? Sim, eu me interessei pelo assunto, me perdi. Tá. É uma metodologia simples que, se você desenvolver, você aprende essas perguntinhas e aí você tá arrumando a sua cama. De repente você se pergunta: eu estou fazendo aquilo que eu me propus a fazer? Aí você olha, você já tá lavando a louça. Não, eu estou lavando louça. Era para eu estar arrumando a cama.
para o que você está fazendo, volta e continua. Então, é uma linha de raciocínio que se cria, né? Isso é treinamento de funções executivas, que é treinamento de controle inibitório. Freia o comportamento que você está tendenciosa a fazer e volta no que você estava fazendo antes, tá? Eu vou postar o fluxograma, que é essa metodologia de reabilitação cognitiva, mas que é muito prática para quem não está em reabilitação cognitiva por causa de um AVC, mas que não teve um treinamento adequado de funções executivas. E aí isso vai precisar muito de controle inibitório. Outra coisa, olha, controle inibitório, onde que interfere no nosso dia a dia? Em pensamentos negativos, tá? A gente entra naquela vibe de pensamentos negativos, né? Pensando, você percebe que você está indo nessa onda de desenterrar defunto, que eu falo que é desenterrar defunto, né? Uma coisa não deu certo hoje, aí você começa, mas isso no passado também não deu certo, e isso, e aquilo, não. Então, quando você percebe que você está no looping do pensamento negativo, controle inibitório vai interferir aí. Opa, peraí, por que eu estou pensando nisso? E levar o seu pensamento para outro lugar. Então, isso na depressão está muito em defasagem. Uma pessoa que está num quadro depressivo, ela está num padrão de pensamento negativo e ela não tem não está suficientemente forte o controle inibitório, as funções executivas, para ela levar para um outro lugar, né? Na depressão, a questão da flexibilidade cognitiva também vai interferir muito, porque aí a pessoa não consegue ver saída no problema, ela não consegue flexibilizar as possibilidades de vida, e tudo isso vai interferindo na reação emocional, tá? Uma pessoa com TDAH pode não ter disfunções executivas? Boa pergunta. Vai ser difícil. Ela pode criar muitas estratégias para isso. Ela pode ter uma boa inteligência e ela criar muitas estratégias, mas algumas dessas funções vão estar prejudicadas, sim, tá? Porque o déficit de atenção, ele necessariamente vai estar envolvido com memória operacional. Mas a pessoa pode ter uma boa flexibilidade cognitiva e ela pode ter um bom controle inibitório também, tá? Porque a atenção ela envolve vários circuitos cerebrais, ela envolve várias coisas do cérebro. Então, é uma função muito sensível também. Eu faço isso, eu falo para mim, para de pensar isso. Sim, isso é controle inibitório, né? E levar para outro lado. Isso ocorre com depressão, ansiedade, toque. O toque é um prejuízo importantíssimo de funções executivas. Não tem controle inibitório, a pessoa não consegue frear aquele comportamento repetitivo, né? Ela não tem flexibilidade de pensamento, ela só fica num pensamento obsessivo, ok? Que é aquele pensamento que fica tocando de roda lá. Essa paciente que eu mencionei, que a gente fazia treinamento de funções executivas, que era do espectro, o principal sintoma dela era o toque, tá? Isso no toque vai estar muito. No bipolar, a maioria dos transtornos mentais, funções executivas, está prejudicada. Porque é uma função muito sensível do cérebro, é a última a se desenvolver e é a que a gente começa a perder mais cedo, tá? E é por isso, por exemplo, que os adolescentes são muito impulsivos no comportamento. Temos 20 segundinhos. Eu volto para responder. Gente, tem tanto comentário muito
muito estímulo, eu não vou conseguir ler tudo agora. Eu vou voltar e se tiverem perguntas, mandam, que agora eu vou prestar atenção nos comentários, tá? Depois que eu for rever tudo, aí eu respondo. Beijo.